Glória a Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. E aos demais ouvintes com uma boa noite. Noite esta de salvação. Crianças de 3 a 12 anos. Pode se dirigir aqui para dentro da capela. Ok? De 3 a 12 anos. Glória a Jesus. Não pode. Já tem 2 anos. Amém, meus amados irmãos. Abramos as nossas Bíblias em Marcos, capítulo de número 9. Aí, Tiago. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 9 e o versículo de número 17 em diante. Marcos, capítulo 9, verso 17 em diante. Você que é crente, está perto de alguém que está sem Bíblia, por favor, compartilhe com alguém, em nome de Jesus. Quer ficar aqui ou fica? Demorou. Ixi. Glórias a Deus. Diz assim a poderosa palavra de Deus. E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem o espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda-me a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e o menino ficou como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, o tomando pela mão, o ergueu e o levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que nós não podemos expulsar? E disse-lhes: Esta casta não sai com coisa alguma, a não ser com oração e com jejum. Podeis sentar, irmãos. Meus amados ouvintes da palavra de Deus, nessa noite, a palavra que Deus colocou ao meu coração para trazer aqui é esta:
que não vem nos ensinar grandes lições para as nossas vidas e principalmente para pais que estão aqui nessa noite. E eu também, como sendo um pai, essa palavra ela me ensina muitas coisas. E eu quero que os pais aqui dê uma atenção especial àquilo que esta palavra diz. Porque nós vemos aqui, meus amados, nesta passagem, o sofrimento de um pai que via o seu filho sendo maltratado pelo diabo. Um pai que estava desesperado, que já não sabia mais o que fazer, que já tinha tentado de muitas outras formas ver o seu filho liberto daquele mal, mas sem conseguir. E certamente, meu amado ouvinte, aquele pai, ele estava sofrendo tanto ou mais até do que aquela criança. Porque nós que somos pais, nós sabemos que se tem algo que nos maltrata, que se tem algo que nos machuca, é ver um filho sofrendo. Nenhum pai deseja ver o seu filho sofrer. Certamente todos nós que somos pais, nós quando temos uma criança, nós temos planos maravilhosos para esta criança. Nós queremos que os nossos filhos cresçam e sejam pessoas bem-sucedidas na vida. Queremos que os nossos filhos sejam pessoas de bem e que tenham as suas vidas felizes, porque sendo assim também eles nos farão felizes. Mas nós vemos, meus amados irmãos, que Satanás, desde o princípio, ele é inimigo da família. Desde o princípio ele tenta destruir o maior projeto que Deus fez, que é a família. Nós vemos que desde o princípio, no jardim do Éden, na primeira família constituída, o diabo já se apresenta ali para tentar destruir o plano que Deus tinha para aquela família. E assim, meus amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, tem sido também nos dias de hoje. O diabo, ele tem tentado destruir as famílias, ele tem atacado as famílias, ele tem tentado introduzir coisas, ensinamentos, que é totalmente contrário àquilo que a palavra de Deus diz, para que essas famílias, ao aderir, ao aceitar estes ensinamentos, se afastem cada vez mais do plano e do projeto que Deus tem e consequentemente acarretem consequências terríveis para as suas vidas. E assim aconteceu, meus amados ouvintes, na vida deste pai, na vida desta família. Nós vemos que aqui, meu querido, a palavra de Deus vai narrar algo que eu mesmo tiro de lição para a minha vida. E se tem algo que esta palavra me ensina, é quando Jesus ele pergunta ao pai deste menino quanto tempo fazia que lhe acontecia aquilo. E o pai do menino vai responder para Jesus que era desde a infância. Desde a infância o diabo conseguiu se apoderar daquela criança. Desde a infância o diabo conseguiu tomar conta daquela criança e maltratar aquela criança. Então, meu amado, de todas as lições que nós aprendemos aqui com esta palavra, a primeira delas que aqui quero falar é que o diabo, ele não vai esperar
os nossos filhos crescerem para poder investir, atacar e tentar se apoderar da vida deles. O diabo não vai esperar, meu querido, o nosso filho ficar adolescente ou adulto para tentar se apoderar dele. Não, assim como foi na vida deste jovem aqui, é na vida do meu e do seu filho. Ele vai tentar se apoderar dele, é agora, é na infância, quando ele ainda é criança. E nós temos visto isso acontecer em muitas famílias, onde muitos pais não têm se apercebido destes ataques, destes ensinamentos, para tentar se apoderarem dos seus filhos. E o diabo tem conseguido entrar na mente de muitas crianças. Porque, meu amado ouvinte, a palavra de Deus é bem clara no livro de Provérbios. E ela diz que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho que se deve andar, para que quando ele estiver velho, ele não se desvie dele. Mas pelo fato de muitos pais também não conhecerem a palavra de Deus, não terem tido um encontro com Cristo, consequentemente eles não ensinam os seus filhos no caminho que se deve andar, e deixam os seus filhos vulneráveis aos ataques e aos ensinamentos de Satanás. Nós temos visto hoje, meu amado, que a área que o diabo mais tem atacado são as crianças. A exemplo disto, nós temos visto essa tal de ideologia de gênero adentrando até mesmo em escolas, aonde dizem que a criança não nasce nem homem nem mulher, que quando ela crescer é que ela vai decidir o que é que ela quer ser. E muitos pais não têm se apercebido que isto é uma estratégia de Satanás, é um ensino que veio das profundezas do inferno para se apoderarem das crianças, para corromperem as crianças, para ensinarem aquilo que é contrário à palavra de Deus para as crianças. E meu amado ouvinte, você que é pai, que está aqui nesta noite, se você não tiver cuidado, se você não ensinar, se você não der o exemplo, porque mais importante do que ensinar, do que dizer, é o seu próprio testemunho. Se nós não assim fizermos, nós corremos um grave risco de sofrer como este pai aqui dessa passagem que nós lemos sofreu. Então, meus amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, que nós possamos ser vigilantes, que nós possamos ensinar aos nossos filhos aquilo que a palavra de Deus diz, que nós possamos levar os nossos filhos para a igreja, que nós possamos ser exemplo para os nossos filhos, que nós possamos ensinar a eles o caminho que se deve andar, para que quando eles envelhecerem, eles não venham a se desviar dele. E como eu falei, a melhor maneira de eu e você ensinar é através da nossa própria vida. Porque como eu vou dizer para o meu filho que ele não deve, por exemplo, mentir, se ele me vê mentindo? Como eu posso dizer para o meu filho que ele deve ser uma pessoa honesta, se ele me vê sendo uma pessoa desonesta? Como eu posso dizer para o meu filho que ele não deve beber se ele me vê bebendo? Meu amado, esse ditado que há no mundo que diz: faça o que eu digo e não faça o que eu faço, na prática não funciona. Então a melhor maneira de você ensinar o seu filho é através da sua própria vida, é através do seu testemunho, é através da sua conduta. Mas infelizmente este pai aqui, eu não sei a situação a qual começou esse investimento do diabo na vida desta
desta criança, mas o fato é em que a Bíblia vai narrar em que o diabo conseguiu se apoderar daquela criança. E meus amados irmãos, nós vemos que esse pai sofria muito. Nós vemos que esse pai, ele estava desesperado. Porque se tem algo, como falei a princípio, que maltrata um pai, é ver o seu filho sofrer. Só sabe o que eu estou falando as mães aqui, que tem um filho que está na vida do crime, por exemplo. Só sabe o que eu estou falando aqui, os pais aqui, que tem um filho que está nas drogas, que está na vida do crime, que está no álcool, que está na cadeia. Meu amado, sofre não só o filho, mas principalmente o pai. Mas eu tenho uma palavra de Deus aqui aos pais que estão aqui nesta noite. Nós vemos aqui nesta palavra, meu querido, que aquele pai, primeiramente, antes de ir até Cristo, ele se dirigiu até os discípulos de Cristo e pediram para que os discípulos expulsassem os demônios que havia naquela criança. Mas a Bíblia vai dizer que os discípulos não conseguiram. Então é onde ele vai até Jesus. E ele pede ajuda a Jesus. Ele pede socorro a Jesus. Ele pede para que Jesus pudesse lhe ajudar, porque ele já não aguentava mais ver o seu filho naquela situação. E eu quero dizer aos pais que estão aqui nesta noite, assim como aqueles discípulos não puderam ajudar aquele pai naquele momento, há situações, meu amado ouvinte, que só Jesus é quem vai poder lhe ajudar. Só Jesus é que vai poder resolver. Só Jesus é que vai poder mudar a vida do homem. Meu amado, a cadeia não muda a vida de ninguém. Pisa da polícia não muda a vida de ninguém. A macumbeira não pode mudar. O catolicismo não pode mudar. Meu querido, nem eu mesmo que estou pregando aqui pode mudar. Mas eu estou te oferecendo e te apresentando aquele que pode mudar qualquer situação. Glória a Deus. E o nome deste alguém é Jesus Cristo. Aleluia. Então eu quero dizer a você nesta noite, você que está passando por uma situação semelhante a deste pai, não vá a outras fontes, não vá recorrer a outras pessoas, não peça ajuda àqueles que não podem te ajudar, vá direto na fonte, vá direto naquele que pode todas as coisas, chegue até Jesus e peça ajuda, porque ele pode sim mudar a vida do seu filho, a sua vida em qualquer situação que você esteja vivendo. Aquele pai, ele foi até os discípulos e pediram, e os discípulos não puderam. Mas quando ele foi até Jesus, Jesus resolveu o seu problema. Então eu quero dizer para você, meu amado, que há certas situações, há certos tipos de problema, que ninguém vai poder lhe ajudar. Mas não tem problema que Jesus não possa resolver. Aleluia. Não tem situação que ele não possa reverter. Talvez você é alguém que já foi em muitos outros lugares, já pediu ajuda, pediu socorro a muitas outras formas e não conseguiu resolver o teu problema. Pois eu quero te dizer nesta noite que o teu problema, meu amado, é ter um encontro real e verdadeiro com Cristo. E quando você assim fizer, os outros problemas também serão solucionados. Aleluia. Talvez você já tentou abandonar a bebida de outras maneiras. Talvez você já tentou abandonar a droga através de casa de recuperação, através de remédios. Talvez você é alguém que já tentou em muitos outros cantos e meio e métodos e não conseguiu. Pois nesta noite eu estou te apresentando aquele que pode resolver. A palavra dele diz: sem mim nada podeis fazer. Eu estou te apresentando aquele que pode
pode mudar. Escute o que eu estou dizendo. Há situações que ninguém vai poder te ajudar, mas Jesus Cristo pode. Pede ajuda a Ele, pede socorro a Ele, faz como este pai fez e Ele vai mudar a tua situação. E este pai aqui, meu amado, quando ele foi até Jesus, ele vai narrar o que é que Satanás fazia com seu filho. E ele vai dizer que o diabo despedaçava, e ele espumava, rangia os dentes, vivia se secando, e jogava ele no fogo, jogava ele na água para o destruir. Veja, irmãos, o diabo, ele maltrata. O diabo, ele não tem pena. O diabo, ele não tem misericórdia. E o que o diabo queria, meu amado, fazer com esta criança era levar ele à morte. Ele maltrata, 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 mas por fim, o que ele quer mesmo é levar a pessoa à morte. E quando aquele pai vai até Cristo, Cristo responde para ele: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-o. Veja o que Jesus diz, irmãos. Até quando vocês vão sofrer ainda? Trazei-o. Até quando tu vai ser maltratado pelo diabo? Até quando tu vai ficar nesta situação de sofrimento? Até quando tu vai continuar assim, com esse vazio, com essa tristeza, com essa angústia, com esta vida de sofrimento? Jesus está dizendo: trazei-o, vem para mim, você que está cansado, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Meu amado, esta vida de sofrimento cansa. A vida de pecado cansa. Por isso que Jesus está dizendo: até quando vocês vão ficar sofrendo? E Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Até quando, meu amado, você vai continuar nesta vida de sofrimento? Você sabe que Jesus tem algo melhor para ti. Você sabe que Jesus tem algo melhor para ti, mas vai continuar nesta vida de sofrimento. Não continue. Jesus tem uma vida maravilhosa para você. Jesus tem uma vida de paz, uma vida de alegria verdadeira, uma vida, meu amado, de alegria. Não é quando você está naquele momento de usar droga, de beber, mas quando chega em casa volta o sofrimento, volta a angústia, volta a tristeza. Não, Jesus tem uma vida de alegria plena. É uma alegria que quando você está aqui junto com os irmãos, você está alegre, mas amanhã de manhã pela manhã, você ainda vai continuar alegre, vai permanecer alegre, porque a alegria que Jesus dá é uma alegria que não passa. Então não continue sofrendo. Não continue nesta vida. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Meu amado, você não precisa ficar nesta vida de sofrimento. Você não precisa ser maltratado pelo diabo. Há poder no sangue de Jesus Cristo para mudar a tua vida. Então, tome esta decisão nesta noite. E nós vemos, irmãos, que Jesus vai até o menino. O pai traz ele. E o pai vai narrar
que desde a infância acontece aquilo. O pai vai narrar que pediu ajuda aos discípulos, os discípulos não puderam ajudar. E aí o pai vai dizer: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Veja o que o pai disse: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Aí Jesus vai dizer para ele, e Jesus disse-lhes: se tu crê, tudo é possível ao que crê. Veja o que Jesus está dizendo para aquele pai: se tu crê, tudo, não é algumas coisas, meu amado, é tudo. Tudo é possível ao que crê. Se tu crê, Deus pode te libertar da droga. Se tu crê, Deus pode restituir teu casamento. Se tu crê, Deus pode te libertar do álcool. Se tu crê, Deus pode mudar teu coração. Se tu crê, Deus pode te libertar do pecado. Se tu crê, Deus pode te transformar em uma nova criatura, porque Ele é poderoso para fazer. Se tu crê, tu verás a glória de Deus. Meu amado, o crer que Jesus está falando aqui não é um crer apenas de dizer que acredita, porque este crer de acreditar, até Satanás crê, porque a Bíblia diz que ele crê e estremece. Meu amado, o crer que Jesus está falando aqui é um crer de fazer uma aliança com Ele. É um crer de entregar a vida a Ele. É um crer de confiar totalmente nele. Meu querido, se você assim fizer nesta noite, se você entregar, se você confiar, se você se lançar nos braços dele e crer que verdadeiramente ele pode mudar a tua vida, você vai sair daqui transformado pelo poder de Deus. Por isso que Jesus, quando começou a pregar, ele disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Se você crê desta forma, Ele pode transformar a sua vida. E o pai responde para ele. Logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda nesta minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Note o que Jesus diz aqui, irmãos. Jesus está dizendo: sai dele e não entres mais nele. Ou seja, eu estou mandando você sair de uma vez por todas. É uma libertação não momentânea, meu querido. Não é passageira. É uma transformação para sempre. Porque a palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente você será livre. Por isso que Jesus diz: sai e não volta mais. Ou seja, a transformação é permanente. A libertação é permanente. Não é temporária, não é passageira, não é em parte, não. É completa e é para sempre. Aquele que foi liberto uma vez por Cristo, ele nunca mais volta a ser prisioneiro do pecado, do diabo, quem quer que seja. Por isso é que a palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente você será livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, meu amado, se você quer ser liberto de uma vez por todas, é Jesus quem pode fazer isso na sua vida. Não é outro. É Ele que pode fazer e Ele faz.
E quando Jesus disse isso, irmãos, a Bíblia vai dizer, no versículo 26, e ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Quando o espírito maligno saiu da criança, a criança caiu, ficou como morta no chão. E aí, a Bíblia vai dizer que todos que viram aquela situação, a maneira como a jovem ficou, todos diziam que ele estava morto. Só que a Bíblia vai falar na continuação, e isso aqui é maravilhoso em Jesus. Versículo 27 vai dizer: mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Note, irmãos, o menino estava como morto, e todo mundo estava dizendo: morreu, acabou, tem mais jeito não, já era, está morto, não adianta mais. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, tomando pela mão, o levantou, porque ele não precisa da opinião de ninguém para fazer aquilo que ele quer fazer. E pelo contrário, muitas das vezes a palavra da sociedade é esta: tem mais jeito não, o final é a cadeia, o cemitério, pau que nasce torto nunca se endireita. Mas meu querido, eu conheço um carpinteiro que para ele quanto mais torto melhor. Ele pode te mudar, ele pode te libertar, ele pode te fazer uma nova criatura. Glória a Deus, aleluia. Ele não precisa da opinião de ninguém. E é esses mesmo que ele gosta. Esse que a sociedade diz que não tem mais jeito. É desses aí que ele gosta, para mudar, para pegar, para transformar e para mostrar para os outros que tem jeito. Porque através da vida desses, muitos outros que também estão desenganados pela sociedade, vai olhar e vai dizer: se teve jeito para ele, tem jeito para mim também. E é assim que Jesus quer fazer na sua vida nesta noite. Talvez a sociedade já tenha dito para você que não tem mais jeito. Talvez até a tua família mesmo já tenha dito que não tem jeito para você. Talvez até você mesmo já tenha dito: não tem mais jeito para mim. Mas eu quero dizer para você: tem jeito sim. Não é só a cadeia ou o cemitério não, meu querido. Existe uma opção chamada Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Ele pode te mudar, ele pode te transformar, ele pode resolver a tua causa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará por ti. Aleluia, Deus. E o menino foi liberto para a glória de Deus. Você pode imaginar a alegria daquele pai? Por nunca mais ver agora o seu filho caindo no chão, espumando, e o diabo jogando ele no fogo, jogando na água, mas agora transformado, liberto de verdade. Já pensou na alegria daquele pai? Jesus gosta de dar essa alegria para os pais, viu? Lá em Lucas, capítulo de número 8, a Bíblia vai falar de um lar que tinha uma legião de demônios. Não morava mais em casa, morava no cemitério. Um homem temido, um homem agressivo. A Bíblia vai dizer que ele morava no cemitério. Quem passava perto ele agredia. Nem a polícia conseguia prender o homem, porque ele arrebentava com as cadeias e os grilhões e corria para o deserto. Mas um dia Jesus atravessou o rio, acalmou a tempestade, foi até a cidade de Gadara, libertou aquele homem. Ele que antes andava nu, a Bíblia vai dizer que depois de liberto, estava agora como seu perfeito juízo, vestido, assentado aos pés de Jesus Cristo. Ele pede para voltar com Cristo, mas Cristo disse assim: não, meu filho, volta para a tua casa e conta para os teus quão grandes coisas Jesus fez na tua vida. Eu posso imaginar aquele homem que outra hora andava nu,
outra hora era agressivo. Ele chegando em casa, batendo na porta, a mãe dele abrindo a porta, e ele dizendo: mãe, a partir de hoje o sofrimento acabou, porque eu tive um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Da mesma maneira esse pai aqui. É assim que Deus quer fazer na sua família, meu amado. Deus quer fazer a sua mãe parar de sofrer. Deus quer fazer os seus pais pararem de sofrer. Deus quer fazer a sua esposa parar de sofrer. Deus tem uma vida de paz para a sua família. É isso que Ele quer. Eu digo para você, meu querido ouvinte, que tudo que eu preguei aqui é a história da minha vida também. Eu também sou essa criança aqui que um dia, desde a infância, Satanás se apoderou de mim. Eu comecei com 13 anos. Desde criança eu era essas crianças soltas no mundo. Só ia para casa para comer, voltava para a rua. E comecei a frequentar lugares onde estava lá pessoas vendendo droga. E eu lá, presenciando tudo aquilo. Com 13 anos, eu já estava me envolvendo. Já estava participando lá do confronto da gangue do bairro onde eu moro com a outra gangue. Ainda quando criança, já ia para o estádio sozinho. Porque o meu pai e minha mãe nesta época não eram crentes. Na verdade, toda a minha infância, meu pai e minha mãe não me ensinou o caminho que se deve andar. Quando meu pai e minha mãe se reconciliaram, eu já estava envolvido na vida do crime. E a cada ano que se passava, mas eu ia me envolvendo. Eu era como uma marionete do diabo. O diabo andava para lá, para cá, e como esse jovem aqui, jogava no fogo, na água, da mesma maneira comigo. E com 15 para 16 anos, 17, eu comecei a vender droga. Pouco tempo depois, eu me tornei um dos maiores traficantes do bairro onde eu moro. Eu abastecia os outros traficantes lá do bairro onde eu moro. Passava só para arrecadar o dinheiro. Várias pessoas vendendo droga para mim. E o diabo me maltratando. E me usando para maltratar outras pessoas. Quantas e quantas vezes, meu querido, meu pai e minha mãe não viu a polícia invadindo a minha casa e me arrastando de lá preso. Quantas e quantas vezes as pessoas passavam na rua e diziam para minha mãe e para o meu pai as atrocidades que eu fazia. O Daniel deu coronhada ali na cabeça do menino. O Daniel deu tiro em fulano de tal. Quantas e quantas vezes meu pai achou arma, droga lá em casa. Quantas vezes diziam para eles: Daniel está preso. Porque o diabo, quando pega um da família, ele maltrata não só este, maltrata toda a família. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque o meu pai e minha mãe não cometeram o erro que este pai aqui cometeu primeiro. Porque esse pai aqui primeiro foi até os discípulos, e os discípulos não puderam ajudar. O meu pai e minha mãe foi direto na fonte. Jesus, toma a vida do Daniel nas tuas mãos. E todo dia de manhã, 6 horas da manhã, lá na consagração da capela, minha mãe estava lá e dizia para as irmãs: apresenta o nome do Daniel, meu filho. E as irmãs estavam lá de joelho no chão, orando pela minha vida, orando pela minha vida. E hoje eu estou aqui para a glória do seu nome, porque ele é poderoso e escuta verdadeiramente a oração do justo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. O diabo me maltratou muitos anos. Quantas vezes, irmãos, eu levei pizza da polícia. Uma vez eu levei uma pizza tão grande, irmãos, que eles abriram uma cirurgia que eu tenho nas costas. Fiquei banhado de sangue. Quantas vezes, irmãos, eu não fui maltratado. Mas é como eu estou dizendo aqui, meu amado, esta vida de pecado cansa. Eu cansei, irmãos.
cansei de estar na roda de amigos fumando maconha, ali curtindo, e tá tudo maravilhoso, tudo feliz ali, mas quando chegar em casa, vinha aquela tristeza, e eu me pegar chorando sem saber o porquê. Eu cansei de ser maltratado pelo diabo. E como a palavra de Deus diz, Jesus é quem diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu ouvi a voz dele e eu disse: Jesus, eu estou cansado, Jesus me ajuda, Jesus me liberta. E no dia 11 de setembro de 2011, para a honra e glória de Jesus Cristo, ano passado fez 10 anos, este ano vai fazer 11, e vai ser até o arrebatamento, meu amado. Eu entreguei a minha vida a Cristo, e aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu também era alguém que ouvi muito as pessoas dizer: tem mais jeito não, no final desse daí vai ser a cadeia, o cemitério. Esse aí é torto desde a nascença, pau que nasce torto nunca se direita. Mas eu encontrei o carpinteiro que direita, e direita de verdade. E meu amado ouvinte, assim como foi na vida desse jovem aqui, quando Jesus diz: sai e não entra mais, ou seja, é de uma vez para sempre. Da mesma maneira na minha vida, naquele dia 11 de setembro, Jesus disse também por demônio que tinha dentro de mim: sai e não entra mais. E daquele dia em diante, eu fui liberto da droga, fui liberto da prostituição, fui liberto do pecado. Hoje eu posso abrir a boca e dizer: eu sou livre de verdade, porque Jesus me libertou. Aleluia, glória a Deus. E Ele quer fazer também da mesma maneira contigo. A alegria que esses pais aqui tiveram, os meus também tiveram. Aquele que outra hora minha mãe via a polícia invadindo e me levando preso, você já pode imaginar agora, né, a alegria. Eu chegando para ela e dizer: mãe, eu entreguei minha vida a Jesus. Depois de um tempo: mãe, pai, tal dia é o dia do meu batismo nas águas. Pai, mãe, eu vou casar. Pai, mãe, agora eu vou ser um dos pregadores do culto. Aleluia. Pai, mãe, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Aleluia. Pai, mãe, Jesus está fazendo a obra lá no Marezeira. Deus está salvando um bocado de bandido. O nome do Senhor está sendo glorificado. Meu amado, meu pai, minha mãe hoje tem uma alegria tremenda, porque viu que verdadeiramente vale a pena confiar em Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Deus. E Deus quer fazer o mesmo na tua família, meu amado. Deus tem uma vida de paz para a tua família, uma vida de alegria para a tua família. Deus não quer ver a tua família com contenda, com briga, com discussão, com separação, com morte, não. Ele tem uma vida de paz e de alegria para ti. Mas você precisa tomar uma decisão. Deixa Ele governar a tua casa nesta noite. A casa que está edificada sobre a rocha, vem os vendavais, as correntes das águas, combatem contra a casa, mas ela não cai, porque está edificada sobre a rocha. E para a glória de Deus, irmãos, hoje eu tenho o privilégio de poder trazer meus filhos para a cruzada. Aleluia. De poder ensinar a ele o caminho que se deve andar, de ler a Bíblia com ele, de orar com eles, de ensinar a ele, de dar exemplo para eles, para que quando os meus filhos crescerem, eles não venham dar a mesma dor de cabeça que um dia eu dei para os meus pais. Você que é pai de crianças ainda, você também tem esta oportunidade de salvar a vida do teu filho também. Mas nesta noite, meu amado, você precisa tomar uma decisão. Jesus faz isso na vida daquele que crê.
Se tu crê, tudo é possível ao que crê. Se tu crê, hoje é a noite que a tua vida vai mudar. Se tu crê, hoje é a noite que vai ficar marcada na tua história. Se tu crê, Jesus começa a escrever uma nova história hoje na tua família. Mas você precisa crer. Eu não posso crer por você. É você quem tem que crer. A experiência é pessoal. A confissão é pessoal, a entrega é pessoal. Eu fiz a minha. Eu criei que Ele podia me libertar da droga. Eu criei que Ele podia me libertar da prostituição. Eu criei que Ele podia mudar a minha vida. E hoje eu posso abrir a minha boca e dizer: valeu a pena crer. Porque Ele é fiel e vela pela sua palavra para cumprir. Vamos ficar de pé. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome, Deus. Glórias ao teu nome. Meu amado ouvinte, você que ouviu esta palavra, seja na sua casa, seja aqui onde nós estamos, nesta noite Deus marcou um encontro contigo. Não é por acaso, nada é por acaso. Nós estamos aqui hoje, nós viemos de Fortaleza para cá, porque nós sabemos da urgência, da necessidade que o homem tem de entregar a tua vida a Jesus. Então você que está na sua residência, que pôde ouvir o som que sai desta caixa, ou que está aqui mesmo, você tem a oportunidade hoje de tomar a decisão que eu tomei há 10 anos atrás. E não me arrependo em nenhum momento de ter tomado esta decisão. Então, em nome de Jesus, não continue sendo maltratado pelo diabo. Não queira continuar nesta vida de sofrimento. Tome esta decisão nesta noite. Jesus tem o melhor para você. E Ele não teve vergonha de morrer por você publicamente. Por isso não tenha vergonha de entregar a vida a Ele publicamente. A Bíblia diz que aquele que o negar perante os homens, ele vai negar perante o Pai. Mas aquele que o confessar perante os homens, ele o confessará perante o Pai. Então saia do seu lugar e venha até aqui. Nós iremos orar pela sua vida. Enquanto o irmão está louvando, você tem a oportunidade de sair do seu lugar e entregar o teu coração a Jesus. A igreja fica intercedendo, irmãos, para a glória de Deus. Glória a Deus. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era cego e desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Aleluia. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que eu aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele sou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para
Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Ô glória! Aleluia! Onde está a primeira pessoa nessa noite que diz: irmãos, eu também estou sofrendo, eu sinto que o diabo também está me maltratando, eu não quero mais esta vida, não quero mais esta vida de sofrimento, não quero mais essa vida, irmão, onde só tem acontecido coisas ruins. Eu quero também entregar a minha vida a Jesus. Eu quero esta vida de alegria, de paz que você está dizendo que Jesus dá. Onde está a primeira pessoa nesta noite que vai tomar esta decisão de aceitar a Cristo como Salvador da sua vida? Talvez alguma mãe, algum pai que também tem um filho aprisionado, maltratado, e quer nesta noite também tomar esta decisão de entregar a vida a Cristo, para que através da sua vida comece uma obra na vida do seu filho. Aleluia! Sai do seu lugar e venha, que nós iremos orar por você. Onde está alguém que nesta noite diz: eu quero Jesus, eu quero entregar a minha vida a Ele? Saia da onde você estiver, não perca tempo. Amanhã pode ser tarde demais. Meus amados ouvintes da palavra de Deus, eu continuo a estender o apelo aqui nessa noite. Tudo quanto foi dito, tudo quanto foi falado, meu amado, essa noite é a noite que pode mudar a tua vida. O pecado cansa, destrói, amarga a vida de cada pessoa, mas Jesus nos trouxe até aqui para que essa vida de sofrimento com o pecado, para essa vida de aflição, de amargura por causa do pecado possa ser desfeita, para que a maior alegria que o homem, que o ser humano possa sentir, você sinta que ter a vida com Cristo Jesus, alegria a qual, meu irmão, nada neste mundo pode satisfazer. Por isso eu digo e estendo o apelo novamente: levante a mão. Aquele que pelo menos quer aceitar a Jesus, erga a sua mão aqui. Aquele que queira se reconciliar com Deus, levante a sua mão. E nós iremos orar por você. Não deixe essa oportunidade passar. Hoje, quando eu estava evangelizando, me encontrei com algumas pessoas que sempre, quando eu estou por aqui evangelizando, eu falo do amor de Deus. Normalmente são 5 amigos que sempre estão próximos, que sempre estão atentos a ouvir a palavra de Deus. Mas quando foi hoje, quando eu estava evangelizando, eu só encontrei 4. E quando eu falava do amor de Deus, eu perguntei: e cadê aquele outro jovem que com vocês andam, que escuta, que pede oração? Onde ele está? Está em casa? Está em outro local? E um dos rapazes disse: infelizmente ele foi morto. Infelizmente ele foi morto. Quando nós falamos a respeito do Evangelho, a respeito da mudança de vida, nós não estamos preocupados aqui em status sociais ou financeiro. A nossa preocupação, meu amado, é com a sua vida, é com a sua alma. Aleluia! Quando falamos do amor de Deus, quando falamos do Evangelho, é por causa da sua alma. Jesus diz: o que dará o homem em troca da sua alma? A alma é o bem precioso que o homem tem, a alma imortal. Querendo ou não, um dia prestaremos conta dela diante de Deus. Eu não quero ter que voltar aqui outra vez, falar do amor de Deus e receber essa outra notícia. Mas a notícia que possamos ter é que a sua vida foi transformada e mudada pelo nome do Senhor, pelo Evangelho que aqui foi pregado. Por isso eu estendo a porventura alguém aqui nessa noite que quer aceitar a Jesus ou se reconciliar, levante apenas a sua mão.
e nós iremos orar por você. Há alguém aqui nessa noite? Se não há, desde já nós iremos orar para encerrar, e gostaria de convidar aqui o evangelista Jean para que possa dar as saudações finais e para orar também pelos membros locais, pelos irmãos locais da congregação de Paraipaba aqui, congregação da Moriá. Se porventura tiver algum visitante aqui nessa noite que no final quiser conversar conosco, estamos à disposição para ouvi-los, esclarecer a respeito das Escrituras. Desde já, nós iremos orar para encerrar. Também iremos orar por todos os irmãos. O evangelista Jean dará as saudações finais e a oração. Amém, irmãos. Nós vamos orar encerrando o culto nessa noite, mas quero avisar que quarta-feira, a partir das 19 horas, né? É culto de oração aqui na nossa capela. Domingo, às 18h30, é o culto evangelístico. Dia de domingo, às 18h30. Amanhã nós teremos culto aqui. Você é nosso convidado, você que ouviu a palavra de Deus, nos acompanhou até esse momento. Você amanhã pode estar aqui também ouvindo o Evangelho, né? O Evangelho. Vamos orar. Quero agradecer a todos que nos ouviram, a todos os moradores. Uma das coisas aqui que essa última palavra que foi falada pelo nosso irmão Alex, né? Desses jovens. Nós trabalhamos com jovens, né, em Fortaleza, nós temos trabalhos com jovens nas comunidades. Muitos de nós, como foi dito aqui na mensagem, estiveram no mundo do crime, né, e a gente sabe a ilusão que é. A gente sabe, eu estava pensando enquanto o irmão estava pregando, a gente fica pensando lá de fora o quanto o diabo engana as pessoas. O dinheiro fácil, a ostentação que vem através das drogas. Geralmente uma pessoa que entra nesse mundo do crime, nesse mundo de facção, são pessoas que na realidade têm uma falsa ilusão, né? É uma coisa que é um engano que o pecado ele traz. Eu sempre costumo dizer que não tem um traficante que não morra, que seja assassinado. Todas as histórias que nós conhecemos, até os mais conhecidos no mundo, tiveram uma vida trágica, né? São pessoas que, embora tenham dinheiro, riquezas que vêm através das drogas, mas são pessoas infelizes. Eles trazem uma maldição tanto para eles como para a família. Eu sempre digo que um traficante, uma pessoa assim, ele não ama a própria família. Porque se a amasse, não faria o que faz. Porque tudo isso, o crime, ele traz uma desgraça muito grande. As drogas trazem uma desgraça, não só para o traficante, mas também para as outras pessoas, para a sua família, né? São pessoas que vivem escondidas, são pessoas que vivem fugindo, se escondendo, se falsificando para não serem pegos pela polícia. Outros já perderam a liberdade, estão aprisionados. Ou seja, uma vida de desgraça, uma vida que não vale a pena o que você tem através das drogas. Mas a pessoa, como diz a Bíblia Sagrada, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Uma pessoa que dorme sossegada, embora tendo apenas o alimento, aquele dinheiro lá para sustento, mas ele é feliz, porque sabe que tudo aquilo que ele conquistou através do seu trabalho, do seu esforço, honestamente.
Então você que nos ouviu nessa noite, atente para essas palavras que foram ditas, porque elas podem salvar a tua alma. Ela pode te libertar do mal em que você se encontra. Vamos orar a Deus. Agradeço a todos os moradores, aqueles que nos ouviram, os visitantes que estão aqui conosco. Que Deus abençoe. Vamos orar nesse momento. Amém. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Os irmãos aqui que forem de Paraipaba, se quiserem receber a oração, podem vir aqui à frente, nós vamos orar por eles. Quem for aqui de Paraipaba, os irmãos que estão aqui, quiserem oração, eu vou orar nesse momento encerrando e oro pelos irmãos também. Deus abençoe, nós estamos felizes com aqueles que estão visitando. Pai do Senhor, irmãos. Vamos orar nesse momento pelos irmãos aqui. Eu estava com saudade, irmãos. Estava com um bocado de tempo que eu não vim aqui. Estava com saudade dos irmãos. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor, ó Deus, tem feito esses dias, esse dia, Senhor, de hoje. Por toda a tua palavra, meu Deus, manifestada, pregada, Senhor, anunciada, ó Deus, nesse dia, Pai, através do evangelismo, através desse culto, meu Deus. Agora eu te peço pelos nossos irmãos que aqui estão. Que o Senhor, meu Deus, venha abençoar, Pai, a eles. Que o Senhor, meu Deus, venha curar aqueles que estão enfermos, meu Deus. Venha, meu Deus querido, dar unção, poder e graça, meu Deus, para transmitir a tua verdade. Sei com os teus filhos derramando alegria, meu Deus, em seus corações, por saberem, meu Deus, que os seus nomes, ó Deus, estão escritos no céu. Abençoa eles, as suas famílias, os seus filhos. Ó Deus, eu te peço, meu Deus, pelos moradores, meu Pai, que ouviram a tua palavra nessa noite, por cada alma, por cada vida que é importante aos teus olhos, que foi evangelizado, Senhor, nesse dia de hoje, Pai, que o Senhor venha fazer germinar, Pai, a semente que foi plantada nos seus corações. Ó Pai querido, amanhã, se o Senhor nos permitir ainda, meu Deus, em vida, ou estando aqui, ó Deus querido, que nós possamos ainda continuar pregando a tua palavra, Pai, e anunciando o teu evangelho, meu Deus. Abra as portas, Pai, para que possamos, meu Deus, entrar, Senhor, e pregar a tua mensagem. Ó Deus, nos encaminha, Pai, aqueles que precisam ouvir tua voz, aos desesperados, meu Deus, aos angustiados, meu Deus, aos oprimidos por Satanás, meu Pai, que o Senhor venha nos direcionar a eles, meu Pai, para que possamos pregar a tua verdade. Aqueles que estão sem esperança nesse mundo, nesse local, que o Senhor venha nos dar direção, ó Pai, discernimento, Pai, para que possamos anunciar a tua verdade. Assim nós te rogamos, ó Pai, e te pedimos, meu Deus, por nossas vidas e as vidas daqueles que ouviram a tua verdade. No nome santo de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém e amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Está terminado.